Olá, muito bom dia a todos, pelo terceiro dia consecutivo. Sejam bem-vindos a este terceiro dia da C-Days 2025. Eu sou o Rubén de Matos, estou mais uma manhã convosco nesta 11ª edição da C-Days, que tem sido uma edição de casa cheia. No final desta manhã vamos revelar o número de participantes e vamos então ficar a saber quantas pessoas é que ao longo destes 3 dias passaram pelo Centro de Congressos do Estoril. Esta manhã há ainda muito para ver e para ouvir, são ainda vários os painéis, as apresentações que vão passar por este palco e também pelas outras salas, por isso até à hora do almoço há ainda muito para ver, mas nos primeiros 2 dias já muito aconteceu por esta e pelas outras salas. São esses momentos que vamos agora recordar. Até agora é espetacular, participei a todas as edições anteriormente e sempre ao mais alto nível. Durante este dia, da parte da manhã, pude participar em alguns painéis, também no dia de ontem. Sem dúvida que cativam bastante os painéis do dia de ontem e pronto, e sem dúvida que os keynote speakers foram muito bem escolhidos. Estou a gostar muito porque estou a tirar Engenharia Informática, então estou a conhecer mais esta área, que ainda é um mundo um bocadinho novo para mim, mas acho que isto é uma boa forma de começar a perceber os problemas que se enfrenta hoje em dia e soluções. I found it very interesting, especially for my job. It's very important. Very interesting event, very interesting people, very interesting information. It's very useful for me, and especially as a professional. For information, I think right now it's very important topic and it's very important sector to understand what's going on in cybersecurity world. A C-Days, mais uma vez, é uma maravilha para nós podermos ver as novidades que estão a acontecer nesta área. Como profissional desta área, fico muito contente de ver um conjunto de coisas que estão a abordar, ver algumas das soluções que a gente pode implementar e, acima de tudo, aprender aqui alguma coisa com quem sabe mais que nós, não? Assim foram estes 2 primeiros dias da C-Days 2025. Este ano, e temos dito isso mesmo ao longo destes dias, mais resiliência é o mote da edição da C-Days, que acontece aqui no Concelho de Cascais, um evento com o alto patrocínio do Presidente da República. Não há dúvidas, a C-Days é um evento de referência na área da cibersegurança e ao longo dos últimos dias tivemos a oportunidade de olhar para esta área de diferentes perspectivas, desde a importância da regulação, da supervisão, a importância da certificação em cibersegurança ou ainda como é que se responde a um incidente grave. Percebemos logo isso no primeiro dia desta C-Days, no painel onde tivemos a oportunidade de analisar qual foi a resposta conjunta ao incidente que quase paralisou no ano passado a Agência para a Modernização Administrativa. Foi assim ao longo de 10 edições. Este ano mantemos a tradição e por isso ao longo dos últimos dias foram também vários os responsáveis, os protagonistas que passaram por este palco e pelas outras salas. Falamos de responsáveis do setor público, do setor privado, desde decisores, técnicos, não esquecendo também a importância da academia e o facto de a C-Days ser também um ponto de encontro de várias gerações e temos também falado ao longo destes últimos dias da importância de reter o talento jovem e de criar condições para que os jovens queiram também trabalhar nesta área.
Para além do grande auditório, há outras salas, eu não as vou referir agora com detalhes, já o fiz ao longo dos últimos 2 dias. Aliás, se quiserem saber a informação detalhada do que se pode esperar dessas salas ainda esta manhã, tem vários ecrãs aqui no Centro de Congressos do Estoril o programa dessas salas e essa informação está também disponível no site da CIDACE. Mais logo e mais uma vez voltamos a encontrar-nos aqui no grande auditório para fazermos um resumo do dia e para concluirmos esta CIDACE com a sessão de encerramento. A CIDACE é uma iniciativa do Centro Nacional de Cibersegurança, em coorganização com o Centro Nacional de Coordenação, resulta de uma parceria com a Universidade do Porto, conta também com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e de vários outros parceiros estratégicos. Tem sido uma equipa vasta que ao longo dos últimos dias tem estado a trabalhar nos bastidores para garantir que esta CIDACE 2025 foi possível. Sejam muito bem-vindos, sem mais demoras, avançamos para o primeiro Keynote Speaker do dia. Começamos esta manhã com um olhar atento sobre o Cyber Resilience Act, um regulamento que procura reforçar a resiliência digital em todos os produtos com elementos digitais que sejam comercializados no mercado europeu. Para essa reflexão temos connosco José António Costa, membro do grupo de trabalho do CEN-CENELEC, o Comitê Europeu de Normalização Eletrónica, que se está a dedicar precisamente a este Cyber Resilience Act. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Antes de mais nada, para José António Costa, e gostaria de agradecer o convite para estar aqui presente e apresentar e partilhar com vocês o que é que está atualmente a acontecer com o Cyber Resilience Act. Pronto, digamos, já não bastasse o conjunto de regulamentações, pronto, sejam eles regulamentos ou diretivas, pronto, porque temos alguma diferença, digamos, a Comunidade Europeia está muito focada em aumentar a resiliência, em conseguirmos assegurar a resiliência das nossas infraestruturas, pronto, e essas infraestruturas, elas não se reduzem única e exclusivamente a serviços, pronto, por exemplo, estamos agora com o NIS 2, que é uma diretiva, pronto, não é um regulamento, pronto, é uma diretiva que tem alguma diferença entre o CRA, pronto, mas está focado na área de serviços, pronto, e agora vamos ter uma nova regulamentação que está focada na área de produtos com elementos digitais. Pronto, não bastasse o que já temos que trabalhar para implementar o NIS 2, pronto, temos agora, e não só, o NIS 2, pronto, temos também, por exemplo, DORA, temos, por exemplo, no caso de infraestruturas críticas também, uma nova diretiva. Pronto, não bastasse todas essas regulamentações, temos mais uma que foi publicada no ano passado e temos até 2027 para poder implementá-la, que está relacionada com os produtos com elementos digitais. Então, o que é que queremos dizer com isto? Todos os produtos com elementos digitais vão ter que seguir um conjunto de orientações, vão ter que seguir um conjunto de regras, nomeadamente a implementação de requisitos essenciais de cibersegurança para conseguirmos, mais uma vez, assegurar e melhorar, então, a resiliência dos nossos produtos e, consequentemente, das nossas infraestruturas. Então, vamos lá ver um pouco e vamos começar a explorar o que é que isso significa. Então, vamos começar a ver, primeiro, o porquê. Quais foram pronto, temos alguns exemplos, eu vou dar apenas um exemplo, e um exemplo, digamos, não é que seja simples, mas pronto, não é de uma situação, pronto, não é um componente crítico, mas de uma situação, digamos, relativamente crítica, que pronto, serve para poder elucidar a razão pela qual a Comunidade Europeia tem, pronto, digamos, está preocupada também em ter os produtos que têm elementos digitais que eles assegurem, digamos, elementos e mecanismos de cibersegurança. Pronto, temos esse é um dos exemplos. Depois, e vou partilhar com vocês, depois vamos ver quais são os aspectos mais relevantes, digamos, da ciberresiliência. E depois vamos ver quais são os projetos que estão em curso e que estamos a desenvolver no âmbito do CEN-CENELEC. Pronto, o CEN-CENELEC é
digamos, um dos órgãos de normalização europeus. Pronto, não é só o CNCNLEC que está, digamos, mandatado pela Comissão Europeia para poder responder a um conjunto de solicitações da Comunidade Europeia, da Comissão Europeia, para efetivamente implementarmos esse regulamento. E vamos ver então quais são, pronto, esses projetos. Como disse, temos o CNCNLEC, um outro é o ETSI. Pronto, a ETSI também está a trabalhar em um conjunto de documentos para poder então satisfazer aos pedidos de normalização da Comunidade Europeia. Okay. Vamos à Comissão. Vamos ver se avança. Ok, o primeiro exemplo que eu gostaria de partilhar com vocês, ou na verdade o exemplo que eu gostaria de partilhar com vocês, é o caso da boneca, que é a boneca Kylie, não sei se lembram dessa história, e foi conhecida como a boneca espiã. Pronto, a boneca espiã, isso foi uma boneca que foi comercializada principalmente em 2015, pronto, foi fabricada pela Genesis Toys e distribuída na Europa pela Vivid Toy Group. No caso, a boneca... É aqui para apontar, pronto. A boneca foi eleita Brinquedo Inovador do Ano de 2014 pela Associação de Indústria de Brinquedos de Londres. Não obstante, ela tivesse problemas e foram identificados depois. Mas pronto, era uma coisa interessante, era uma inovação, mas trazia riscos associados a esse produto. Okay? Então vamos ver quais é que... Pronto, a primeira vulnerabilidade foi identificada em janeiro de 2015, e foi divulgada em janeiro de 2015, mas, independentemente dessa vulnerabilidade ter sido identificada nessa época, somente, digamos, 2 anos depois, e somente um país, a Alemanha, conseguiu proibir a comercialização dessa boneca, sendo que essa boneca, ela tinha algumas características, nomeadamente tinha um microfone e tinha um elemento de Bluetooth em que conseguia captar, então, as conversas que a pessoa tivesse com a boneca, nomeadamente e, digamos, maioritariamente crianças, e conseguisse transmitir essa informação para fora, no caso da Comunidade Europeia. Então, a Alemanha, como tem uma lei que, contra dispositivos, está aqui, contra dispositivos de espionagem, foi a partir daí que eles conseguiram proibir a boneca, porque ela transmitia, ela estava conectada e transferiu intencionalmente gravações para fora da Comunidade Europeia. Ok? Isso é uma coisa grave, e, apenas consegue exemplificar. Obviamente não foi essa a razão que a Comissão Europeia resolveu o CRA, mas apenas um exemplo de um caso, de um produto que não tinha nenhum mecanismo de segurança implementado e que era necessário implementar, e que é isso que é o objetivo do CRA. Então vamos melhorar as condições de segurança dos nossos produtos, porque os nossos produtos, principalmente, e o objetivo final até são os consumidores, nós quando chegamos a casa e ligamos um appliance na nossa casa, ou um dispositivo na nossa casa, ou nós temos conhecimento de todos os mecanismos que estão implementados para poder nos assegurar a segurança, se tiver a haver esses mecanismos, e a haver esses mecanismos, o consumidor tem que ter conhecimento. É muita coisa. Okay? Para quem está sensível e quem está dentro da área, até nem é muito, pode ser menos complicado. Agora, imaginemos, eu dou sempre o exemplo da minha mãe, imaginemos a minha mãe querer fazer qualquer coisa, instalar um produto e os riscos que ela tem de colocar um produto e ligar diretamente, ligar e esse produto estar conectado e começar a transmitir qualquer coisa que não seja apropriado. Então, esse é que é o objetivo, é criarmos e melhorarmos a resiliência, as condições de segurança desses produtos. Então, continuando. Então, conforme disse, o microfone e a conexão de Bluetooth integrados na boneca foram os elementos que conseguiram constituir, nomeadamente, as razões para que a Alemanha conseguisse proibir o produto. Ok? E aqui nós temos, então, basicamente, as questões que estariam associadas a algum dos riscos que estão associados a esse produto. Não era só a questão da conectividade, estamos a falar de várias questões e que, mais uma vez, o CRA está a endereçar essas questões. Temos aqui, então, a questão, como disse, da conectividade. Depois, esse problema decorria basicamente do desenho do mecanismo de pareamento. Então, havia, como disse, havia um mecanismo, mas o mecanismo em si depois não tinha nenhum controle de acesso, cada um conseguia aceder.
porque não havia nenhuma preocupação. Então, basicamente, um dos requisitos do CRA, que está aqui, para poder endereçar essa questão, é um Secure by Default e um Secure by Design também, ok? Mas by default, então estamos a dizer que quando eu estou a fazer concessão, eu vou ter as preocupações de implementar mecanismos de segurança, mas, ao mesmo tempo, vou querer que, por omissão, esses mecanismos, ou as opções de segurança sejam dadas para os menores, digamos, as menores permissões ou tudo que esteja, digamos, diminuir qualquer tipo de, digamos, de possibilidade de comunicação ou de, efetivamente, de ligação com o determinado produto. Ok? Pronto, então nós queremos diminuir a superfície de ataque, efetivamente, dos nossos produtos. Temos também a questão também de Authorized Access, que não existia nenhum mecanismo de autorização, de acesso, de controle de acessos. Então, isso é só um dos exemplos que havia com esse produto. Depois, havia problemas também relacionados com o GDPR. Obviamente que o GDPR, sendo também um regulamento também europeu, da Comissão Europeia, ele também está considerado e há uma cláusula, digamos, há um artigo no CRA que reforça a necessidade, efetivamente, de questões de privacidade. Aqui nós temos, por exemplo, algumas questões relacionadas com o GDPR, nomeadamente, termos de uso ilegal, temos as crianças estavam sujeitas a marketing oculto. Por exemplo, as bonecas eram equipadas com frases pré-programadas que promoviam diferentes produtos comerciais. Isso, basicamente, só um conjunto de regras que ferem efetivamente, ou um conjunto de opções que ferem diretamente, efetivamente, um conjunto de regulamentos que nós temos implementados na Comissão Europeia e, felizmente, nós temos implementados. Depois, ainda, essas conversas eram, nomeadamente, transferidas para a empresa americana, para a Nuance Communications, que era especializada em tecnologias de conhecimento de fala. Então, era uma boneca muito, digamos, uma coisa muito simples, de alguma maneira, mas extremamente nociva, e por isso é que pelo menos a Alemanha conseguiu proibir e mais uma vez consegue-nos dizer ou consegue exemplificar o caso ou qual é a preocupação que nós temos para podermos efetivamente implementar mecanismos de cibersegurança nos nossos produtos. Então, conforme já também falámos, agora deixando o exemplo e começando a entrar um pouco mais dentro do regulamento, basicamente o CRA visa melhorar e assegurar a segurança cibernética de produtos com elementos digitais. Okay? Já vamos ver depois qual é a definição desses produtos com elementos digitais, depois também há características nessa definição, que são produzidos e comercializados no espaço económico europeu. Ok? Pronto. Então, isso, como devem imaginar, vai ter um impacto significativo nas nossas empresas, ou pelo menos as empresas que têm produtos com elementos digitais, independentemente de eles fazerem parte ou não de infraestruturas críticas. São todos produtos com elementos digitais que são comercializados no espaço económico europeu, vão estar sujeitos ao CRA. Obviamente que depois, e um ponto principal, e falámos sobre isso em todos os outros, digamos, regulamentos, diretivas, um ponto central é a avaliação de risco. Okay? É a primeira coisa que fazemos, temos um produto, nós temos que saber fazer a avaliação do risco do produto, saber o que é que o produto, temos que definir qual é que é a intenção daquele produto, quais é que são, digamos, ações de utilização não apropriada do produto que nós consigamos, neste momento, vislumbrar que possa ser feita. Então, temos que fazer uma análise de risco daquilo que é aquilo que nós pensamos que é o produto e que é o propósito do nosso produto. E depois temos que também, na avaliação de risco, determinar, efetivamente,
quais é que são essas situações que poderiam ser, e que nós conseguimos vislumbrar, que poderia ser da má utilização do produto. Pronto, e temos que fazer a avaliação de risco e, nesse contexto, também definir efetivamente qual é que é o tipo de produto que nós temos. Pois já, mais à frente já falo um pouco isso, porque isso depois tem impacto digamos, na certificação do produto. Okay? Quais são os mecanismos de certificação do produto? Então vamos avançar mais um pouco. Então, digamos, objetivos fundamentais do CRA. Então, reforçar a cibersegurança em toda a comunidade europeia. Depois, promover práticas seguras, okay? Incentivando os fabricantes. Portanto, nós estamos muito focados em fabricantes, nós estamos muito focados em operadores económicos, pronto, que são os fabricantes, são os distribuidores, são os importadores. Okay? Depois, nós queremos aqueles, então, passem. Então, os fabricantes, nesse caso os fabricantes, que vão ser eles que efetivamente vão estar a criar o produto, que eles passem a ter práticas seguras. Pronto. E isso passa a fazer parte integrante das fases de concepção. Então, aquilo que nós estamos a falar, pronto, é Secure by Design e Secure by Default, ok? E, então, nós temos que, desde o início do ciclo de vida de desenvolvimento do produto, ter em consideração efetivamente as características ou os aspectos de cibersegurança do nosso produto. Portanto, então, fazer a avaliação de risco, saber quais é que são os riscos, o que é que nós vamos endereçar com esse risco, quais são os requisitos essenciais do CRA que nós temos que implementar, pronto, e efetivamente dar seguimento depois ao desenvolvimento do produto já com os resultados dessas avaliações. Também queremos, com o CRA, assegurar a transparência e a responsabilização dos fabricantes, okay? Para que, e exigindo aos fabricantes que forneçam informações claras sobre as características de cibersegurança dos seus produtos. Então, nas instruções há também, pronto, digamos, um artigo que fala efetivamente, e temos um anexo que fala efetivamente sobre o tipo de informação que tem que ser declarada em relação à segurança dos nossos produtos, pronto, aos mecanismos de segurança dos nossos produtos, pronto, e que assumam também, que é um outro aspecto extremamente importante, é a questão de o tratamento das vulnerabilidades. Pronto, então, digamos, o CRA muito nós estamos a falar de risco, nós estamos a falar de, digamos, tratamento desse risco, nós estamos a falar das vulnerabilidades, estamos a falar de incidentes, estamos a falar de notificações, pronto. Isso tudo são questões importantes que deverão ser e que são, pronto, endereçadas pelo CRA e que deverão ser tidas em consideração. Com isso também são objetivos também fundamentais. Promover um espaço único de cibersegurança, como é óbvio, pronto, todos, e ao contrário, por exemplo, do NIS 2, que é uma diretiva, isto é um regulamento e como tal é aplicado as is, como é, não há, pronto, o que, digamos, do meu ponto de vista, tem menos risco, digamos, de fragmentação dentro da comissão ou da comunidade, porque uma diretiva uma vez que, como é o caso do NIS 2, uma vez que cada país implementa, e já tivemos o caso no passado com a privacidade, com uma diretiva e depois passaram para uma regulamentação, ou para um regulamento. Pronto. Com uma diretiva, cada país vai implementar, vai fazer suas próprias regras, o que poderá causar problemas de interoperabilidade. Eu posso ter coisas implementadas em Portugal, que não estão implementadas, por exemplo, em Espanha, ou vice-versa, e quando nós tivermos que comunicar em relação a esses aspectos, não conseguimos comunicar porque não falamos da mesma coisa. Pronto. Uma regulamentação, não. A regulamentação é aplicada, tem que ser aplicada como ela está, pronto, definida, como está escrita, pronto, como está publicada, e, como tal, todos aplicam da mesma forma, como tal, todos falam a mesma coisa. Okay? Um pouco diferente de uma diretiva que tem esses riscos de causar o que fala aqui dessa fragmentação, okay? E podemos não ter condições equitativas entre os países, mais uma vez pela razão de cada país implementar o seu próprio, transcrever a diretiva para a sua regulamentação de uma forma diferente. Obviamente que há princípios básicos e que são transversais, mas depois há diferenças que é isso que eu disse, podem causar problemas de interoperabilidade. Em relação, pronto, vimos os objetivos e vamos agora ver algumas características do CRA. Pronto. O CRA estabelece regras para a colocação de produtos na Europa, no mercado europeu, hardware ou software,
Então, são produtos de hardware ou de software. Depois, determina quais é que são as obrigações dos operadores económicos. Portanto, é uma figura que está definida, portanto, operador económico, ok? Que são os fabricantes, importadores e distribuidores. Então, eles têm obrigações. Obviamente que um fabricante tem muito mais obrigações que um importador e um distribuidor, mas o importador e o distribuidor tem que assegurar que os produtos que ele importa e distribui dentro do espaço europeu, comum europeu, pronto, efetivamente segue as regras do CRA. Senão estamos a criar aqui falhas, né? Então, pronto, sejam os fabricantes, digamos, ou dentro do mercado europeu, ou os fabricantes de fora, mas que vão comercializar os produtos do mercado europeu, são obrigados a seguir as regras do CRA. Pronto, e como também já tinha dito, os requisitos de cibersegurança, eles aplicam-se ao longo de todo o ciclo de vida do produto. O que significa, desde o momento que eu estou a planear o produto, até o momento, e aliás, até depois do produto ser descontinuado. Porque às vezes até existem obrigações do ponto de vista legal que têm que ser mantidas em relação ao produto, mesmo que ele depois já tenha sido descontinuado. Okay? Mais algumas características. Pronto, temos as normas, que também vou falar já rapidamente sobre elas. Pronto, as normas harmonizadas a serem seguidas, pronto, elas têm um papel fundamental, pronto, e já vamos falar sobre elas. Depois temos a avaliação de conformidade dos produtos, que têm que ser feitos, pronto, e que vão ser diferenciadas por categoria de produto. Também já vamos ver quais é que são as categorias de produto e pronto, há exigências diferentes para os produtos, em termos de requisitos, dependendo da categoria. Pronto. Depois, há obrigações de comunicação de informação. Pronto. No caso, se houver algum tipo de falha de segurança, pronto, e algum incidente, principalmente incidente que tenha impacto significativo, tem que ser comunicado, no caso, por exemplo, à ENISA, para poder, então, efetivamente ter o registro dessa situação. À semelhança como acontece nos regulamentos. Pronto. E depois temos a parte da fiscalização do mercado e a aplicação da legislação. Okay? Tudo isso é endereçado no regulamento. Agora, em termos de datas de regulamento, pronto. O regulamento é o 2847/2024, foi publicado a 23 de outubro, a entrada em vigor foi 10 de dezembro de 2024, e a aplicação plena do regulamento é 11 de dezembro de 2027. Então, significa que a partir de 11 de dezembro de 2027, digamos, todos os produtos com elementos digitais que são comercializados no mercado europeu, pronto, têm que seguir o CRA. Obviamente que isso vai ter um impacto significativo em todos os atores que estão neste ecossistema. Sejam eles os fabricantes, sejam eles também distribuidores, importadores, sejam eles também, digamos, fornecedores da solução, mesmo do ponto de vista do fabricante. Ele tem um produto que, por sua vez, depende de fornecedores. Então, digamos, tudo isso tem que ser assegurado, a parte de cadeia de abastecimento também endereçada no regulamento, de forma a assegurar que, obviamente que, se eu tenho um produto que estou aqui a comercializar no mercado e que tenha um conjunto de intervenientes e de atores que são necessários para poder constituir o produto, ok? Seja ele, por exemplo, eu tenho cloud, eu tenho alguma coisa na cloud, comando coisas para a cloud. Tudo isso tem que ser considerado no âmbito do meu produto e da avaliação de risco do meu produto e efetivamente da minha responsabilização digamos, em última instância, da colocação do produto no mercado e do que é que o produto oferece. Temos também algumas fases transitórias de adoção. Temos a parte de organismos de avaliação de conformidade, que deverá ser aplicável a partir do ano que vem, em junho de 2026, okay? Os artigos 35 a 51. Basicamente, temos que há que serem identificados quem é que vai ser responsável pela parte da conformidade e quais é que vão ser as entidades que vão fazer certificações, efetivamente, de conformidade, a avaliação de conformidade dos produtos. É uma questão importante porque há que haver capacidade para poder dar resposta às solicitações que
são expectáveis que sejam bastante elevadas, porque para que no final de 2027 os produtos tenham um selo do CE, do CE nos produtos, ok? Há que haver alguém que vai fazer essa avaliação de conformidade e, como tal, digamos, a expectável e a própria comunidade, a própria Comissão está à espera de que, e está a se preparar para que, então, haja forma de conseguir dar resposta a esse, digamos, essa expectável subida de pedidos de avaliação de conformidade de certos produtos, ok? Pronto. Então, eles já querem, a partir de junho do ano que vem, que seja comunicado quem vão ser os órgãos responsáveis pela avaliação de conformidade, ok? Para que depois, então, nomeadamente em dezembro de 2026, 11 de dezembro de 2026, um ano antes, já se consigam fazer e preparar, então, efetivamente, as avaliações de conformidade dos produtos, pronto, e haja um ano para que eles possam, então, fazer essa avaliação de conformidade. Depois, temos também a questão da Plataforma Única de Comunicação de Informações, pronto, na ENISA, pronto, há a questão da obrigatoriedade de comunicação, relativa às vulnerabilidades, ok? Então, como disse, vulnerabilidades é um ponto muito importante. Então, todas as vulnerabilidades que foram exploradas, foram ativamente exploradas, e incidentes graves têm que ser comunicados a essa plataforma. Essa plataforma deverá estar disponível a partir, então, de 11 de setembro de 2026 para poder, então, fazer a comunicação, ok? Então vamos ver, ainda não falamos até então, o que é que significa um produto com elementos digitais, objeto do CRA, ok? Então, o que é que isso significa? É um produto de software ou hardware, ok? Não é só produto físico, é software, em que, para além dele, as soluções de tratamento remoto de dados, existe essa definição também, o que é uma solução de tratamento remoto de dados. Posso partilhar com vocês, não é uma coisa que ainda esteja completamente clara e que efetivamente haja um consenso entre, ou até mesmo uma unanimidade, mais ou menos o consenso, entre, digamos, os diversos, pronto, no caso, estamos a desenhar as normas. Não há consenso entre os delegados, entre os peritos, efetivamente ainda como é que nós tratamos e como é que efetivamente significa a solução de tratamento remoto de dados. É o que é uma coisa que está a 1 metro, é uma coisa que está a 50 centímetros, é uma coisa que está a 20 metros, pronto, é tudo que comunica, pronto, isso tudo ainda está um pouco, digamos, a definição está no CRA, mas depois como é que conseguimos transmitir isso e traduzir isso depois para normas, ainda estamos a discutir. Mas pronto, mas de qualquer forma, pelo menos no meu ponto de vista, qualquer coisa que comunica, pronto, tem que estar incluído, independentemente de ser 1 metro, 5 metros ou 50 centímetros, pronto, mas isso é o meu ponto de vista, pronto, conforme disse, ainda estamos em fase de discussão. Depois, como implementar isso? Depois, incluindo componentes de software ou hardware que sejam colocados no mercado separadamente. Pronto, o que é que significa? O produto, na realidade, pronto, e também existe outro problema, que é como é que vamos fazer a composição e a decomposição do produto, porque depois o produto às vezes é formado por um conjunto de componentes, qual é que é a granularidade que nós vamos tratar em relação ao produto, aquilo que nós vamos ver, e o que é que vai ser avaliado em termos de risco. Porque depois, digamos, ao decompormos o produto, vamos ter esse componente, vamos fazer a avaliação do risco, e depois temos que fazer o contrário, que é a composição. Pronto. Também estamos a discutir como é que fazemos a composição e a decomposição, e depois como é que fazemos uma avaliação de risco, digamos, do produto, que possa, de uma forma holística, né, do produto, né, que consiga agregar todas essas componentes que, pronto, em última instância, vamos falar sobre teoria de sistemas, pronto, o resultado de um sistema não necessariamente é a soma das partes, mas pronto, é mais que isso, pronto, a soma das partes, mas mais, né, porque depois o sistema traz mais alguma coisa acima disso. De qualquer forma, também é uma questão que estamos a tratar para podermos saber como é que efetivamente conseguimos, então, obter então, a tal avaliação de risco do nosso produto e saber que mecanismos é que temos que implementar no nosso produto para conseguirmos responder então, ao CRA. Então nós temos aqui, pronto, então, no âmbito da aplicação, então produtos de hardware, que é que, exemplos, portáteis, telemóveis, produtos domésticos inteligentes, equipamentos de rede, unidades centrais de processamento, sistemas de controle industrial, microchips.
ok? Pronto, isso são alguns produtos de hardware. Depois temos produtos de software, ok? Mais uma vez, tanto no hardware como no software, também significa que temos que ver os componentes sejam colocados no mercado separadamente, não podemos ver o produto apenas como produto final, temos que ver aquilo que também foi posto no mercado e temos que ter em consideração, obviamente que às vezes causamos alguma dificuldade, principalmente quando nós temos, por exemplo, produtos que são, eu tenho cloud, que, por exemplo, tem a Microsoft, como é que eu vou conseguir efetivamente obter ou fazer, digamos, considerar efetivamente a cloud dentro da avaliação de risco do meu produto e que tipo de impacto ou digamos, de influência que eu possa ter do lado da Microsoft, que é nenhum, para conseguir implementar mecanismos que possam ser obrigados, digamos, ou que possam seguir o CRA, mas, obviamente, Microsoft, como sendo estou dando um exemplo da Microsoft, sendo um dos fabricantes na Europa, também tem que seguir efetivamente no seu produto originalmente e como essencial, os requisitos de CRA. Então, quando eu for consumir um produto da Microsoft, eu estou a partir do princípio que ele já tem efetivamente esses requisitos satisfeitos. Depois, o que é que não está incluído no âmbito do CRA? Então, dispositivos médicos, uma vez que eles já estão abrangidos pelo Medical Device Regulation, MDR. Depois temos produtos de aviação e para automóveis, que também estão regulamentados ao abrigo de legislação setorial. Okay? Temos equipamentos marítimos. Pronto, esses produtos não entram no CRA. Também produtos não comerciais, também não entram no CRA. E serviços, por exemplo, que estão envolvidos no NIS 2, websites, por exemplo, ofertas disponibilizadas exclusivamente na web, esses não entram dentro, não estão no âmbito do CRA, até porque já estão no âmbito de outra regulamentação, não faria sentido, ok? Embora, digamos, eu também, mais uma vez, uma opinião própria, a Comissão está a fazer muitas... eu consigo compreender, obviamente, a preocupação da Comissão Europeia, mas muitas regulamentações, às vezes, eles ali entram em... obviamente que temos que discutir quando uma tem que entrar quando tem que funcionar com a outra. Vamos falar agora aqui do AI Act, por exemplo, e que há uma cláusula da AI Act, efetivamente, no CRA, mas depois o CRA também trabalha com o NIS 2, depois... Não temos só serviços, não temos só produtos, depois as coisas trabalham em conjunto, temos também a regulamentação de infraestruturas críticas, temos o DORA, e outras regulamentações, mas, digamos, acaba por ser um conjunto alargado de regulamentações e às vezes existem ali alguns conflitos, entre elas, e que às vezes os regulamentadores não tomam em consideração e nós temos que alertar e às vezes, por exemplo, no AI Act, por exemplo, a Comissão Europeia não tem exatamente às vezes a mesma abordagem, por exemplo, ao risco que temos no CRA, que às vezes é uma chatice, obviamente que esperemos, e nós estamos a trabalhar nesse sentido para que efetivamente tenhamos apenas uma única leitura e não tenhamos várias leituras, porque senão o mercado fica um pouco confuso. Se nós imagina o mercado fica confuso para conseguir saber o que é que tem que fazer, né? Então vamos facilitar o trabalho de todos, que é o nosso objetivo. Então, quais é que são os principais requisitos? Então nós temos aqui produtos seguros por concessão, então seguro by design, secure by default. Temos a avaliação e a atenuação de riscos, como disse, bastante importante. Temos o tratamento de vulnerabilidades. Quantos minutos? Ok. Tratamento de vulnerabilidades. Temos transparência e documentação. Temos a questão da comunicação de incidentes e atualizações de software e apoio. Tudo isso são coisas bastante importantes. Basicamente, a parte de vulnerabilidades e como é que depois é feito o tratamento dessas vulnerabilidades e qual é a rapidez com que esse tratamento é feito. Isso tudo é muito enfatizado no CRA e é uma das principais preocupações, então, do CRA. Porque, em última instância, eles querem fazer com que os produtos sejam colocados no mercado com o mínimo de vulnerabilidades possíveis e, efetivamente, conseguir, com isso, então, assegurar a resiliência da nossa infraestrutura e dos nossos produtos. Então, aqui temos a parte de concessão e desenvolvimento, temos aqui a avaliação de risco, temos aqui a parte de implementação de requisitos essenciais, temos a parte de como é que vamos endereçar o tratamento de vulnerabilidades, isso tudo desde a época da concessão. Okay? Como é que é a parte da avaliação de conformidade? E depois, obviamente, durante a operação, temos o tratamento das vulnerabilidades que têm que ser feitas durante a operação do produto. Temos a questão de reporting, de notificações que temos que fazer, das vulnerabilidades ativas e de incidentes graves, e depois reporting também depois, quando o produto já está descontinuado, também tem que seguir. Okay?
Também temos, conforme já tinha dito também no passado, obrigações dos importadores e distribuidores, como operadores económicos, também têm responsabilidades para que os produtos que sejam importados para o mercado europeu possam, então, efetivamente, claro que sim, claro que sim. Pronto, eu depois, só para fechar, e só para dizer o que é que temos, claro que sim, foi bem. Pronto, é só, e depois vai estar disponibilizada a apresentação. Aqui mecanismos que estão disponíveis para apoio às microempresas, é o artigo 33, às microempresas, pequenas e médias empresas, ok? Basicamente, há, pronto, eu vou só reforçar aqui, a Comissão Europeia divulga apoio financeiro disponível no âmbito do regime regulamentar dos programas da União, então há dinheiro disponível, pronto, sem custos, para que as micro e médias empresas possam, e as empresas em fase de arranque, possam efetivamente endereçar os requisitos de CRA. Pronto. Depois, então, e algumas também, pronto, facilidades, temos a parte de sistemas de riscos de IA, e que, pronto, que tem que atender aos requisitos do CRA e do EACT. Pronto, controle da aplicação, que é a parte da supervisão, e depois, efetivamente, trabalhos que estão a ser feitos em termos de normalização. Pronto, houve 41 pedidos de normalização feitos para a Comissão Europeia, sendo que os pedidos de 1 a 15 estão a ser desenvolvidos pelo SENS-ENELEC e os pedidos de 16 a 41 estão a ser desenvolvidos pelo ETSI, basicamente. Pronto, esses são os tipos de projetos. Esse é, digamos, basicamente o último slide. Pronto, digamos, temos standards do tipo A, que é, digamos, princípios que são aplicados a todos, do tipo B, que são, pronto, digamos, standards que vão ter os requisitos essenciais e o tratamento de vulnerabilidades, e do tipo C, que vão ser normas que estão focadas nos verticais, em áreas verticais, em setores de atividade, enquanto que o A e o B são horizontais. Okay? Depois, temos mesmo de terminar. Eu peço desculpa por estar a fazer delícia do tempo, mas já estamos muito para lá da nossa hora. Isso. E aqui tem só isso. Essa é a conformidade. Pronto, tem aqui o mecanismo de conformidade de acesso, ou, pronto, a avaliação de conformidade. Quais são os mecanismos que é necessário? Default Category, Important Products, Critical Products e Free and Open Source Software. E aqui, como é que está? Chegamos então ao fim, José António, não é? Ok, obrigado. José António Costa, muito obrigado. Eu peço desculpa. Obrigado. Temos de facto um horário e um calendário muito rigoroso e exigente, e por isso importa cumprirmos todos os tempos para garantir que não há atrasos de maior neste último dia da CIDES. Avançamos por isso para o primeiro painel da manhã. Inovação, financiamento, políticas públicas. Eu diria que são estes alguns dos ingredientes que certamente vão estar em cima da mesa nos próximos minutos. Investimento em Portugal, em cibersegurança, é o tema do próximo painel, que conta com a participação de 3 convidados que passo desde já a apresentar. João Rolo, secretário-geral adjunto da Secretaria-Geral do Governo. Bom dia, seja bem-vindo. Por favor. Como está? Bom dia. Também João Pereira, diretor de investimento da Portugal Ventures. Bom dia também, seja bem-vindo. E ainda Francisco Nina Rente, que já recebemos nesta CIDES como CEO da Arte Resília, mas que sobe agora a este palco em representação do projeto The Rock. Força. Muito bom dia. Viva, tudo bem? Tudo bem. Bom dia aos 3. Bom dia, Ruben. Sejam bem-vindos ou bem regressados, aqui no caso do Francisco. Eu vou começar pelo João Rolo. Nós, ao longo destes 3 dias, já olhámos para a legislação e já explicámos que algumas empresas e entidades são mesmo obrigadas a fortalecerem-se do ponto de vista da cibersegurança porque trabalham em áreas consideradas críticas. Mas uma coisa é haver essa obrigação, outra coisa é as empresas e as entidades perceberem que há um lado importante, quase de responsabilidade social, de fazerem também um investimento nesta área. Parece-lhe que em 2025 o investimento em cibersegurança já é visto mais do que como uma despesa, como um bem essencial e vital para a segurança das empresas?
Muito bem, muito obrigado, bom dia e agradeço ao Gabinete Nacional de Segurança e ao Centro Nacional de Cibersegurança o convite que me dirigiram. A sua pergunta é muito interessante, obrigado por a ter feito, e eu vou-lhe responder da seguinte maneira. E costumo sempre dar este exemplo que acho que é interessante nas palestras onde participo. Há cerca de 25 anos tive a oportunidade de participar num seminário da Universidade Católica Portuguesa onde a grande questão que se colocava e tinha a ver com a economia era para que serve Portugal na economia global. Ou seja, aqui especializando um bocadinho mais a pergunta, se Portugal, em termos económicos, deixasse de existir, alguém iria sentir a nossa ausência? Esta questão é interessante, porque nós podemos fazê-la também para a cibersegurança, ou seja, para que serve, ao fim e ao cabo, Portugal na cibersegurança, está a ver? Ao mesmo tempo, poderíamos também especializar a pergunta, se Portugal deixasse de existir, no ecossistema de cibersegurança alguém iria sentir a nossa ausência? É uma questão interessante. Tem alguma resposta para essa pergunta? Não tenho resposta, está a ver? Porque, lá está, e daí a importância da sua pergunta. O investimento, claro, que é fundamental. Nós temos essa consciência, enquanto Secretaria-Geral do Governo, com certeza estamos a preparar um conjunto de planos e de investimentos importantes que poderão servir como referência também depois, tanto para as entidades públicas como para as entidades privadas, mas claramente neste momento eu tendo mais a dizer que o investimento em cibersegurança ainda é uma despesa adicional e não tanto um investimento que possa trazer, evidentemente, grandes benefícios para as empresas. Eu penso que isso vai mudar. Há um esforço muito grande nesse sentido. Repara, a própria Ordem dos Engenheiros, em 2022, começou um trabalho muito interessante à volta desta área, criou a especialização em 2024, nos finais de 2024, em cibersegurança, onde eu sou o coordenador nacional. Portanto, temos dado passos muito importantes nesta área, na sensibilização essencialmente para as questões da cibersegurança, e eu penso que vamos, evidentemente, chegar a bom porto. Mas eu continuo na mesma. Relativamente às nossas empresas, se, evidentemente, Portugal deixasse de existir no ecossistema de cibersegurança, iriam sentir a nossa ausência? Esta é uma grande questão e acho que nós temos que nos preparar para a resposta, ou seja, a resposta era sim, irão sentir a ausência de Portugal no ecossistema de cibersegurança, e por isso ainda temos que fazer aqui um trabalho grande. Está bem? Obrigado. João Pereira, a minha pergunta é semelhante, sendo que como diretor de investimentos saberá até melhor do que eu que o objetivo máximo de qualquer investimento é pelo menos haver a perspectiva de que daí possa advir algum lucro. Nesta área, pelo menos, às vezes pode ser difícil medir um lucro objetivo desse investimento, mas já conseguimos medir de uma forma mais indireta o que as empresas têm a ganhar em investirem nesta área? Obrigado, Ruben. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença e interesse. Obrigado ao convite que me foi gentilmente endereçado para estar aqui presente hoje, nesta mesa redonda. E parabenizar por esta organização, que me parece fundamental para nós trazermos ainda mais para a luz do dia o tema da cibersegurança. E a resiliência é obviamente um tema que nos vai acompanhar nos próximos anos. Relativamente à questão que me colocou, eu tenho uma visão do lado do investidor em startups que desenvolvem tecnologia na área da cibersegurança. Isso significa que acompanho desde há muitos anos o ecossistema empreendedor nesta área de trazer novas soluções de cibersegurança para o mercado, globalmente considerado, porque quando falamos de empresas de base tecnológica, estamos a falar de soluções que têm aplicação não só no mercado português pelas empresas portuguesas ou baseadas aqui, mas por empresas e organizações no mundo inteiro. E aquilo que eu consigo dizer do ponto de vista de investimento nas duas perspectivas, até porque também já passei profissionalmente e passo, quando estou ligado às empresas, às startups onde invisto, pela questão do investimento em cibersegurança, ele é mais do que mensurável. Ele é mensurável até pelas ocorrências que nós assistimos e que são medidas em perdas de negócio, são medidas em compensações ou indemnizações a clientes e parceiros e a organismos públicos, e são medidas até, e se temos acompanhado as notícias, são até medidas em perdas, eventuais perdas de vidas humanas ou de saúde,
porque nós estivemos sujeitos a algum tipo de incidência ou evento negativo de cibersegurança. E por isso é mensurável para uma empresa nos dias de hoje saber que o seu negócio pode ficar comprometido, a sua viabilidade pode ficar comprometida, porque eventualmente esteve sujeita a um evento negativo de cibersegurança. Depois gostaria de aprofundar o tema do investimento de capital de risco ele próprio, se o Rubem depois entender. Podemos já lá ir então. Voltaremos lá, obrigado. Daqui a pouco. Muito obrigado. Francisco Nina Rente, como o João Rolo afirmou, não temos uma resposta certa para a pergunta que aqui nos foi lançada. Ainda assim, acho que é inquestionável dizer que o mercado nesta área em Portugal tem crescido de forma muito significativa nos últimos anos. Isso também é um reconhecimento de que esta área é vista como cada vez mais fundamental no seio de empresas e entidades? Sim, sem sombra de dúvidas. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer para o The Rock, enquanto primeira incubadora de cibersegurança, ter a oportunidade de mostrar a vida de uma startup de cibersegurança em Portugal. Obrigado pela pergunta. Efetivamente, é evidente o crescimento que o mercado tem tido. A resposta que o João ou a pergunta que o João colocou, emocionalmente eu responderia que, sem sombra de dúvidas, que iriam sentir a nossa falta, por muitos dos temas que já foram aqui falados hoje. Portugal produz conhecimento na área que é reconhecido mundialmente, quer seja no seio de redes de cooperação, como é o caso da Rede Nacional de C-Certs, que produziu alguns dos artefactos de gestão que, por exemplo, a ENISA usa hoje em dia, quer seja no setor académico, em que muitas das nossas universidades criam e desenvolvem novas tecnologias, novas abordagens que de alguma maneira vingam no mundo. Se calhar não tanto, mas também o tecido económico português no setor da cibersegurança começa a dar algumas cartas a nível global. Temos alguns exemplos que nos devemos orgulhar. Agora, internamente, o mercado tem mudado, tem crescido. Nos últimos 20 anos, se calhar multiplicámos por 100 o número, quer dizer, por 100 não, porque de 0 vezes 100 dava 0 na mesma, mas crescemos efetivamente muito em termos de players do setor. Finalmente estamos a atingir um nível de maturidade em que os players são identificados pela sua matriz de negócio. Temos os value-added resellers, temos os vendas produtores de tecnologia, temos os prestadores de serviços, os seus vários tipos, consultoria, por aí fora. Por isso, sim, o mercado está a crescer, está a atingir uma maturidade, se calhar, mais próxima dos grandes mercados europeus e defendendo aqui o tema que represento, as startups começam a florescer. O The Rock tem neste momento 17 startups de cibersegurança, ainda não são todas as portuguesas, esperemos que sejam todas as portuguesas em breve, dentro deste ecossistema. Por isso, sim, o mercado cresce e está com força e recomenda-se. Já vamos conhecer também melhor The Rock, para perceber também que trabalho é que têm feito ultimamente. Eu diria que falar, João Rolo, de investimento em cibersegurança implica também falar da capacitação de recursos humanos. Coordenou a Comissão Instaladora de Atos de Engenharia em Cibersegurança na Ordem dos Engenheiros. Esteve também envolvido na apresentação de uma especialização em cibersegurança desenvolvida pela Ordem e pela então Secretaria-Geral da Economia. São dois bons exemplos que mostram que a Academia, as ordens profissionais estão também a valorizar a importância de formar profissionais nesta área. Não tenha dúvidas. E repara uma coisa, pela primeira vez também estamos a assistir à envolvência do próprio Governo e das entidades públicas nesta matéria. E eu acho que isso é um passo muito importante que foi dado. Repare, este ano, e com muito esforço, mas com muita dedicação e muito empenho, nós conseguimos ir ao Qatar, portanto, com o tema Economia e Cibersegurança, que foi um sucesso, onde convidámos as empresas de capital nacional na área de cibersegurança a apresentar os seus produtos, portanto, e que foi um sucesso extraordinário no âmbito da Web Summit em fevereiro. E mais recentemente fomos a Vancouver com a mesma missão, Economia, Cibersegurança
e mar, portanto, por causa da área dos cabos submarinos, e mais uma vez com grande sucesso. Ou seja, aqui nota-se que, como entidade pública, fizemos um esforço muito grande no sentido de promover e levar lá fora as empresas nacionais. Isso é extraordinário. E, portanto, é um passo gigante, às vezes as pessoas não se apercebem, porque aqui abre um pequeno parênteses, a contratação pública nestas coisas, e se tiver aqui alguém de contratação pública, peço desculpa, é complicado, complica um bocadinho a vida na agilização daquilo que queremos fazer. Mas foi possível fazer. E, portanto, foi um sucesso muito grande. E ver a bandeira portuguesa num stand realmente dá-nos um orgulho muito grande. E, portanto, foi possível fazer-se isso e as empresas vieram satisfeitíssimas porque fizeram negócios. E essa é a nossa grande missão. Ou seja, é ajudar, é apoiar, não é, como entidades públicas, as empresas portuguesas a conseguirem levar o seu caminho. Porque, repare, nós somos um país, como sabe, de small and mid caps, as chamadas micro, pequenas e médias empresas. Sim. Uma pequena ou média empresa, mesmo uma startup, tem dificuldades sozinha de se projetar nesta forma. Portanto, é preciso que sejam ajudadas e apoiadas. E se nós pudermos fazer isso, e estamos a fazê-lo, o caminho torna-se, é difícil, mas torna-se um bocadinho mais fácil para estas empresas promoverem-se lá fora e, a partir daí, também conseguirem granjear e crescer, que é isso que nós queremos. Portanto, estamos a fazer esse grande esforço e acho que estamos a ter grandes resultados. E vamos continuar a fazê-lo neste apoio da cibersegurança. Relativamente à questão que coloca dos recursos humanos, com certeza, todos nós falamos na retenção de talentos, sabemos que o mercado português, enfim, temos dificuldades na questão das remunerações, não é? Portanto, é uma matéria que vamos ter que olhar de frente e não temos que ter medo de olhar para ela e temos que arranjar soluções, mas a Ordem dos Engenheiros nesse aspecto também deu um grande passo em frente, não é? Portanto, e antecipou-se a isso. Em 2022, repare, começámos em 2022, foi nos finais de 2024 que conseguimos, portanto, fechar todo o processo da especialização em cibersegurança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos ter engenheiros especialistas. Portanto, nós conferimos, certificamos o engenheiro como especialista em cibersegurança. Isso é muito importante para a carreira e para as pessoas que trabalham nesta área. Portanto, Portugal está a dar bom espaço, estamos a fazer coisas. Muito obrigado. Obrigado. João Pereira, para quem não conhece tão bem, a Portugal Ventures integra o setor empresarial do Estado. Existem com este nome desde 2012, a altura em que se deu na altura a fusão de 3 sociedades de capital de risco. Era sobre esta área em concreto que propunha falar há pouco. Proponho então que aprofundemos este tema. Como é que se pode ligar com esta área da cibersegurança? Sim. Aliás, eu ligava estes temas que nós temos vindo aqui a debater, por exemplo, da formação, que acho essencial. Aliás, sem formação e formação de qualidade, era impossível nós termos startups com a projeção que temos a partir de Portugal. As equipas que desenvolvem produto, que desenvolvem soluções, que são reconhecidas por clientes daqueles que eventualmente vocês poderiam considerar quase inatingíveis, porque são clientes, por exemplo, das 500 maiores empresas americanas e outros. Isso é possível porque há talento, porque há formação, porque as escolas técnicas em Portugal, de facto, dão cartas. E eles são a representação daquilo que tem sido feito nessa área. Numa segunda dimensão, startups implicou, o facto de nós termos esta capacidade implicou que, de facto, os governos tivessem abordado, os governos em Portugal e não só, mas falemos de Portugal, tivessem optado por ter uma intervenção direta no mercado de financiamento, entre outras, mas no mercado de financiamento através de capital de risco, e isso levou à criação de uma entidade que desde há 12 anos se chama Portugal Ventures, que fez o favor de comentar. Este fundo de capital de risco, que na verdade é uma parceria público-privada, mas com um pendor público forte, 80% de capital é detido nesta altura pelo Banco Português de Fomento, isso significa que esta entidade foi dotada dos meios humanos e dos meios financeiros para poder acorrer a uma necessidade do mercado básica, essencial, que é onde é que estão os tomadores de risco para quem está a iniciar um processo de entrada no mercado e de crescimento no mercado global. E isso implica investimento de capital de risco, implica capital que se exponha à perda, porque basicamente é isso que nós estamos a falar. Estamos a falar de capital investido nas empresas, não é um empréstimo, é capital, o fundo normalmente torna-se sócio das empresas e o valor criado, que alguém eventualmente no futuro reconhecerá, é partilhado entre todos. E foi com base na Portugal Ventures que o ecossistema
teve um impulso muito grande desde há 12 anos. E aquilo que, enfim, é público e mais formal, porque do investimento informal não há notícia e por isso não vos posso comentar, mas do investimento público associado a outros fundos que entretanto foram surgindo no mercado português e também fundos internacionais que se juntaram a nós e a outros nos últimos 10 a 15 anos, o investimento já ultrapassa os 60 milhões de euros em startups da área da cibersegurança em Portugal. E isto é significativo. Dito de outra forma, ainda é pouco, porque provavelmente precisamos, digo eu, de muito mais. Mas este é para termos uma dimensão. Em pouco mais de 10 anos foram investidos em Portugal mais de 60 milhões de euros de capital de risco em startups portuguesas, quer por fundos portugueses, onde a Portugal Vendas está incluída, quer por fundos não portugueses, que também procuraram e procuram ativamente oportunidades de investimento. Para vos dar ainda uma nota da relevância daquilo que estou a comentar, entretanto já houve saídas, isto é, vendas de participações, durante este período. E para termos também uma noção daquilo que é notícia pública, e porque só essa é que posso comentar, ou que está em base de dados, e eu recorri ao PitchBook, aquilo que já foi retornado nos 4 ou 5 casos que entretanto já tiveram transações de capital, aquilo que já foi retornado já pagou substancialmente aquilo que foi investido nos últimos 10, 15 anos por estes fundos. O que quer dizer que, ainda havendo participações ativas nas carteiras destes fundos, onde se inclui a Portugal Ventures, quer dizer que há um potencial de ganho financeiro ainda muito expressivo a capturar por estes investidores nos próximos anos. Termino numa terceira dimensão, que é a dimensão do próprio empreendedor ou dos empreendedores. Eu acho que há aqui boas notícias do lado do capital de risco. O ecossistema tornou-se muito mais maduro durante estes últimos 10, 15 anos. A Portugal Vendas já não se sente sozinha no mercado, que é muito favorável termos a opção de procurarmos várias alternativas e de juntarmos esforços quando também é necessário. E, portanto, há essa boa notícia. Há mais de 20 operadores de capital de risco nesta altura em Portugal. Há fundos ativos à procura de oportunidades de investimento nesta área. Todos dir-me-ão de certeza, ainda é insuficiente, ainda não há eventualmente o conhecimento especializado que esta dimensão de investimento em cibersegurança necessita. Estamos todos a trabalhar, não é? Estamos todos a trabalhar do lado das incubadoras, das aceleradoras, da academia também, os outros investidores. E terminava dizendo, do lado dos investidores, por exemplo, temos 2 fundos em Portugal, um até com grande expressão porque está ligado a um grupo económico relevante na economia portuguesa, que têm uma especialização em cibersegurança. E, portanto, aquilo que fazem é investir em startups, eventualmente não nas fases iniciais de maior risco, mas aquilo que fazem é investir em empresas de cibersegurança. No mundo, certo? Também não estão confinados apenas ao território português. Mas isto diz muito da evolução que existiu nos últimos 10, 15 anos, que já permite que haja investidores em Portugal de capital de risco especializados em cibersegurança. Temos um mercado mais maduro. Muito mais maduro. Também. Isso mesmo. Francisco Nina Rente, nós no espaço público ao longo dos últimos anos falamos muito infelizmente das diferenças que existem ainda entre o litoral e o interior, desertificação do interior, os grandes centros urbanos concentram as maiores empresas. A The Rock é aqui um exemplo, digo eu, de como se pode dinamizar o interior. Estão localizados em Gouveia, estou certo? É verdade. Para além de um espaço físico ou virtual, em que medida é que uma empresa estar numa incubadora como esta pode ganhar? O que é que serviços é que prestam, que ajuda é que dão? Porque é que estarem numa incubadora como esta pode ser uma mais-valia para essas empresas? A missão do The Rock é criar um ecossistema tendencialmente digital. Temos efetivamente uma presença em Gouveia, muito pelo mote de que acreditamos que o mercado de trabalho mundial está a transicionar numa fase pós-pandemia para um modelo tendencialmente remoto, e isso, na nossa perspectiva, pode favorecer ou combater a tal desertificação do interior. E o mote do The Rock se posicionar em Gouveia passa muito por acreditarmos que um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional pode passar por uma mudança para essas
zonas que naturalmente têm ou trazem outra calma à vida de todos nós. Independentemente disto e não obstante, o foco é o ecossistema digital. O The Rock vive no mundo digital, não faria sentido para uma incubadora focada em Esta área tão específica. Certo, Claro. pronto. Por isso, há iniciativas que são físicas. Das 17 startups, apenas 3 têm incubação física, mas na sua esmagadora maioria o que o The Rock faz é no mundo digital. Há muitas vantagens, não vou entrar aqui num modo comercial, mas a maior vantagem que nós acreditamos que trazemos para uma startup no setor é precisamente o foco em cibersegurança, que se traduz num acompanhamento à startup na valência técnica e de negócio. O mercado da cibersegurança ainda continua a ser muito hermético, tem um grande teor tecnológico, um grande teor técnico, que não é fácil para um empreendedor traduzir essa geekice, passa a expressão, para o mercado comercial. Não é fácil um empreendedor perceber como é que vai mostrar a mais-valia tecnológica do seu produto ou serviço a alguém que não tem o mesmo nível técnico. Ao ultrapassar esse tipo de desafios é a missão do The Rock. E ajudar a criar a ligação entre o capital de risco, quer seja em VCs, private equities, business angels, o que seja, criar a ponte com estas startups faz parte também da nossa missão. E já agora gostava de pegar aqui num conjunto de pontos que o João referiu, e muito bem. É verdade que está cada vez mais madura a capacidade de investimento no setor, mas também é verdade que ainda faltam muitos passos no ciclo. Uma das dores que as nossas startups sentem é que os tickets de investimento que existem pelos fundos a operar em Portugal tendencialmente requerem uma maturidade e uma evolução da startup. E a nossa pergunta, e de quem dos empreendedores, é então, e o antes, como é que acontece? Como é que lá chegamos? Exatamente. Especialmente se o foco da startup for o mercado internacional. Não há outra maneira de acelerar e de acompanhar o ritmo que a cibersegurança tem hoje em dia, e não há outra maneira de atingir os mercados externos com uma alavancagem de capital. É verdade que, e ainda bem, que tivemos estes 60 milhões nos últimos anos, mas só para terem uma noção do que é a escala global, no ano passado foram investidos 9 bilhões de euros em startups de cibersegurança a nível global. Só no ano passado. Desses 9 bilhões, apenas 20% foi na Europa. Se nós, enquanto portugueses, enquanto europeus, queremos mudar o nosso posicionamento na economia mundial, nomeadamente por estas áreas emergentes da economia tecnológica... Tem que se olhar para fora da Europa. Exatamente. Temos que inverter o track record que a Europa tem para poder crescer no mercado global. Uhum. João Rolo, tem que se olhar para fora da Europa. Os números não são números concretos sobre startups na área da cibersegurança, mas números mais abrangentes, no geral, que nos dizem que no ano passado o número de startups subiu 16% em Portugal, representam um volume de negócios superior a 2 mil milhões de euros e 61% dessas startups estão ligadas ao setor das tecnologias de informação e da comunicação. Portanto, um número bastante considerável, uma maioria muito assinalável. Como é que então estas startups que estão a emergir, que não estão ainda na fase de maturidade que as tornam suficientemente apetecíveis para os grandes investidores, como é que podem começar a olhar para este mercado global sem as tais dores de crescimento de que falávamos? Muito bem, mais uma excelente pergunta. Vou fazer aqui um pequenino enquadramento. Para já, e temos dado relativamente às startups, o Instituto Português da Qualidade é um passo gigante nessa matéria, com a criação de uma norma portuguesa, que é a 4595, para as startups. Eu acho que é uma novidade, em termos internacionais não havia esta norma, portanto é uma norma dirigida às startups em específico para a parte da gestão, da qualidade, e portanto ajuda-os nesta fase inicial, e eu acho que é uma matéria que as startups poderão explorar e espero que o façam, porque é uma norma lançada há muito pouco tempo e, portanto, mais uma vez, Portugal na linha da frente nestas matérias. Depois, olharmos aqui para o panorama nacional.
claramente Portugal tem alguns problemas. Eu vou dar aqui alguns números. Nós tínhamos, em 74, se calhar, até aos 14 anos, tínhamos uma população de cerca de 28% e agora temos 13% de população até aos 14 anos. Temos aqui um problema já de gerações que vamos ter que resolver. Nós tínhamos 8 pessoas que, portanto, que seguravam 8 pessoas para uma pessoa em termos de pensão. E agora temos 2 pessoas que descontam por uma pensão. Portanto, são coisas que temos que olhar. Temos problemas ao nível da academia relativamente a distanciamento às organizações, às empresas privadas, onde muitas das vezes nos fechamos um bocadinho e não fazemos a ponte necessária. Eu sei que tem sido dado passos muito importantes nessa área. Portanto, continuamos com isso. Tínhamos 3.500 km de via férrea, que é um dos motores de desenvolvimento de um país, e perdemos 1.000 km de via férrea. Neste momento temos 2.400 e qualquer coisa de via férrea. Portanto, o país é excelente, mas tem coisas que vai ter que resolver rapidamente, não é? E, portanto, ao resolver essas coisas, também cria aqui uma ponte para as tecnologias, porque, vamos lá ver uma coisa, quando se fala muito, e tem-se falado imenso, se calhar até mais, de inteligência artificial, mas o que é facto é que estas coisas já não são opções. A cibersegurança não é uma opção. A cibersegurança é uma situação de irreversibilidade e as pessoas vão ter que investir nela, quer queiram, quer não. Agora, espero que o façam investimentos adequados, concretos, sensatos e que não sintam que é mais uma despesa, mas sim uma defesa para aquilo que fazem enquanto organização e enquanto modelo de negócio. E, portanto, eu penso que isso ainda não está bem consolidado no tecido empresarial português. Nós falamos sempre da produtividade e da competitividade e continuamos a ter problemas nessa área. E continuamos na cauda da Europa. E porquê? Qual é o problema de produtividade? Pensávamos que tinha a ver com a qualificação das pessoas. Resolvemos o problema da qualificação das pessoas. Mas continuamos a ter problemas com a produtividade, ou seja, ela subiu muito pouco. Então isto não estava muito concentrado na qualificação das pessoas. Havia outros fatores que interferem. Ainda acho que nós não cuidamos deles. Por exemplo, a classe da gestão empresarial é um facto. Mas mais do que isso, o papel do Estado, que é essencial. E o Estado, se calhar, desse aspecto, enfim, adormeceu um bocadinho e deixou estas portas abertas para que tivéssemos estes problemas, está a ver? E, portanto, tudo isto tem reflexos profundos na forma e no modelo de negócio que nós queremos implementar. As tecnologias são um facto, a cibersegurança é um dado irreversível, não é opção, temos que olhar para ela de forma muito séria e, portanto, a partir daí, o que é que acontece? Temos as startups que são fundamentais para nos ajudarem neste novo modelo de negócio e possibilitarem, até pelas aplicações, pelos sistemas, por tudo e por tudo aquilo que oferecem, até a preços muito competitivos, lá está, para terminar, possam ajudar claramente as tais small and mid-caps. Porque, repare, segundo a Fundação Francisco Manuel dos Santos, os dados é 99,9% de pequenas e médias empresas, o que é enorme. E um país que se considera desenvolvido tem que ter um número de grandes empresas, e um número grande, não pode ser algum 1%, não é? Mais recentemente, o professor António Costa Silva, que foi Ministro da Economia, aponta para 98%, ou seja, portanto, já, enfim, mas 98% continua a ser um número muito elevado, pequenas e médias empresas. Portanto, enquanto não resolvermos isto, vamos continuar a ter problemas. E esta temos de ter aqui um papel fundamental nesta área. Fica clara essa ideia. João Pereira, o nosso cronómetro diz-nos que temos 3 minutos para o fim, por isso 1 minuto e meio para notas finais, por favor. Vamos a isso. Então, eu deixava aqui algumas ideias nas quais eu invisto o meu tempo e invisto também a minha reputação, que é, nós vamos ter uma década que começou e que se vai prolongar pela próxima, que vai ser a década da cibersegurança, da resiliência dos nossos sistemas, porque nós tivemos e estamos a ter uma digitalização geral das nossas vidas, já foi comentado, e por isso vamos ter que trabalhar. Se calhar vamos ter que ir um pouco atrás e vamos ter que desenvolver soluções a partir do zero, incorporar soluções de cibersegurança a partir do zero no desenvolvimento de produtos e serviços para os cidadãos e para as empresas. E por isso há muito ainda por fazer. A evolução da adoção do digital em toda a nossa vida está em grande revolução ainda, e bem, e nós vamos ter que nos proteger. São necessárias, é preciso um investimento muito grande e eu conto que esse investimento vai acelerar. Aliás, se forem ver as estatísticas, a área de atividade dentro do software, se quiserem, genericamente considerado, a área de atividade que mais está a crescer este ano, em termos comerciais, é a da cibersegurança. E por isso é o indicador de que aquilo que vem aí é uma grande oportunidade do ponto de vista
pessoal, de desenvolvimento, de recursos humanos, de profissões, de investimento e de criação de empresas. Obrigado, Ruben. Muito obrigado, Francisco Nina Rente, também o último minuto e meio deste debate. Eu julgo que é muito importante, neste caminho da maturidade, entendermos que se estivéssemos todos unidos, enquanto agentes económicos na economia global, éramos uma pequena gota. Se estivermos fraccionados, nem sequer existimos. É muito importante a noção de clusterização, de capacidades empresariais, a promoção de sinergias, porque só assim é que teremos um espaço no mercado global. Primeiro ponto. Segundo ponto, é importante aquilo que o João referia, que está a acontecer, é verdade, o acompanhar do amadurecimento do mercado também tem que ser acompanhado por um amadurecimento do capital especializado na área. Cobrir o ciclo de vida completo, não só os estados mais avançados, e só isto é que podemos almejar, mais uma vez, estar presentes no mercado global. O terceiro e último ponto, uma pequena nota, ainda na exposição anterior falámos de mais uma regulação. A regulação é muito boa, na minha perspectiva. É muito boa porque imprime, de certa maneira, a estratégia de posicionar a segurança como um driver de qualidade, como um driver de evolução de qualquer negócio ou de qualquer atividade. Mas, por outro lado, é um desafio gigante, especialmente para startups. É mais um peso, é mais uma barreira à entrada. E isto só há uma maneira de resolver. É essas startups serem ainda mais musculadas para sobreviverem ao famoso Vale da Morte e a trazerem ao mercado serviços e produtos certificados. É com esta mensagem que fechamos este debate. Meus senhores, muito obrigado por terem aceitado. Obrigado. Muito obrigado também por terem estado connosco. Fazemos agora um intervalo e estamos de regresso daqui a pouco, quando forem 11h30. Até já.